aqui tá chegando. Oi, começou. Boa tarde a todos. Meu nome é Maria Hilda, eu sou doutoranda em artes visuais do IA Unicamp. Estamos dando início à mesa 3, né? É 3. Isso eu não escrevi aqui no meu papel. Intitulada Outros Ritos, Decolonialidade, Performatividade, Deslocamentos, com a participação de Alain André Lourenço, Ana Lúcia Alves Luquezzi e Maíra Freitas. O Alain, o título da comunicação do Alain é Terra de Ninguém, Aspectos Sensoriais da Performance de Carlos Martiel. Da Ana, O Corpo em Cruza e o Cruzo Crítico, o Sagrado Afrodiaspórico nas Performances de Ana Beatriz Almeida e Ailson Heráclito. E da Maíra, Coração Travesti, Hilda de Paulo e a Poética da Inflexão. A dinâmica vocês já conhecem, a gente vai passar os vídeos estão organizados por ordem alfabética, aproximadamente 10 minutos cada vídeo. Depois disso, a gente vai abrir para o debate, tá? Sintam-se à vontade para escrever as perguntas no chat ou para abrir o microfone no final, tá legal? A lista de presença vai aparecer aqui no chat para vocês. Eu estou com o apoio da Mila, ela que vai passar os vídeos para a gente, vai estar atenta aqui no chat, eu também vou estar. Vamos começar com o vídeo do Alain. Bora lá, Mila. Olá, o tema da minha comunicação é Terra de Ninguém, Aspectos Sensoriais da Performance de Carlos Martiel. Eu vou começar falando sobre os aspectos sensoriais, que envolvem a pele, a sensibilidade tátil e a corporalidade. Em sua obra O Eu Pele, o psicanalista Didier Anziel aponta a grande complexidade da pele na construção biopsicocultural do corpo humano. Para além das experiências com a sensibilidade tátil, térmica e dolorosa, a pele também exerce uma função psíquica de representação. Anziel denomina eu-pele a representação da qual a criança faz uso em suas fases precoces de desenvolvimento, para se representar a si mesma como um eu que contém os conteúdos psíquicos a partir de sua experiência da superfície do corpo. Para que o eu-pele exista, há a necessidade de que ele se apoie nas funções biológicas da própria pele, das quais o psicanalista aponta 13 em específico. Invólucro, a pele cumpre com a função de bolsa envelope que contém e retém dentro de si tudo o que considera bom. Barreira, responsável por estabelecer o limite entre interior e exterior, protegendo o eu das agressões e penetrações dos outros que devem ser mantidos do lado de fora. E filtro, que compreende a atuação da pele como meio de comunicação, de estabelecimento de relações e de inscrição dessas relações. O uso da pele e, por conseguinte, do toque como forma de comunicação é uma característica bastante explorada no campo dos estudos sensoriais. A antropóloga Constance Classen argumenta que nossa cultura, assim como muitas outras, possuem um código tátil de comunicação que sustenta as formas como nos relacionamos com outras pessoas e com o mundo. Dessa forma, somos ensinados sobre o que tocar, como tocar e qual o significado de dar diferentes tipos de toque. Em complemento a essa observação, a linguista Ruth Finnegan explica que em todos os grupos existem regras sobre quem pode tocar quem, onde e de que maneira tal contato com o outro pode ser legitimamente empregado. Ainda que a experiência do toque esteja culturalmente atrelado a uma função comunicativa, existem determinadas contribuições teóricas que compreendem o sentimento da dor como uma exceção dessa abordagem. A ensaísta Elaine Scarry, uma das grandes referências sobre a dimensão corporal da dor, argumenta que o que quer que a dor consiga, ela alcança em parte por meio de sua incompartilhabilidade, e garante essa incomparticipação por meio de sua resistência à linguagem. A dor física não resiste simplesmente à linguagem, mas a destrói ativamente, provocando uma reversão imediata
a um estado anterior à linguagem, aos sons e gritos que um ser humano faz antes de aprender a linguagem. Diante da performance do artista Carlos Martial, cuja pele foi perfurada várias vezes, encontramos um caso, dentre outros existentes, de artistas que romperam com os tabus construídos em torno do corpo e de suas excreções. Em razão dessas especificidades, uma leitura do recurso à dor na arte contemporânea, nos termos de uma resistência à linguagem, como propõe Scarry, se mostra insuficiente. Em contrapartida, eu proponho uma aproximação da dor enquanto forma de comunicação corporal, distanciando-se tanto da ideia pré-linguística associada a esse sentimento, como também do perigo de sua correspondência com a ideologia do irrepresentável na arte. Para tanto, eu me apoio na proposta da pesquisadora Marla Carlson, que, mais do que entender a dor nos termos de algo inexplicável, propõe que o sentimento da dor cria uma necessidade urgente de comunicar coisas que ninguém anseia ouvir. Também são insuficientes as funções tipificadas por Anzio. A pele é o começo e fim do corpo. Entendida como a primeira barreira de defesa contra o mundo externo e, ao mesmo tempo, um escudo psíquico que contém nosso eu interior, a pele é não apenas a fronteira entre o interior e o exterior do corpo, mas também entre as concepções psíquicas e físicas do eu. Nesse sentido, enquanto significante social, a cor, a textura e a aparência da pele têm sido frequentemente consideradas como testemunhas do que reside dentro ou abaixo dela. O pensamento de Frantz Fanon se faz importante nesse ponto, na medida em que também compreende a pele a partir de suas significações. O esquema epidérmico-racial mencionado por Fanon compreende o processo de emersão das qualidades interiores para a superfície da pele. Atraso mental, fetichismo, sujeira e tantos outros atributos depreciativos são transformados em equivalentes à pele escura. Acompanhado da própria noção de raça, o negro se tornou uma inversão do poder colonial para significar exclusão, embrutecimento e degradação. A pele escura foi transformada neste ser outro, e a violência dessa inscrição na superfície da pele penetrou no âmbito da própria existência. Exterior, portanto, anormal, a raça se tornou o dado primordial da experiência da dominação colonial. Dessa incorporação, existem duas implicações: o despojamento de suas próprias e singulares identidades históricas e o despojo dessas populações de seu lugar na história da produção cultural da humanidade. Agora eu passo a falar sobre a performance Terre de Nadie, realizada em 2022 pelo artista Carlos Martial. Nascido em Cuba e residente nos Estados Unidos, Martial iniciou seu trabalho na performance em 2007. Como se nota, as problemáticas que envolvem a colonialidade na performance de Martial ultrapassam os territórios de Cuba e dos Estados Unidos. Pode-se falar de uma solidariedade transfronteiriça, marcada pela preocupação e confronto com as realidades vividas pelos negros e demais grupos subalternos no mundo capitalista contemporâneo. Em uma de suas entrevistas, Martial explica o recurso à violência em suas performances como uma forma de denúncia de questões migratórias e sociais. Ao realizar múltiplas perfurações em sua pele, mais do que executar um ato violento contra si mesmo ou passar pela experiência da dor, o artista mobiliza vários dispositivos de ordem psíquica e cultural que evidenciam a pele como uma fronteira entre um eu e um outro, ou ainda entre natureza e cultura. Fincar uma bandeira em um território é um símbolo muito conhecido, atrelado aos valores de conquista, poder e exploração. As 8 bandeiras europeias perfuradas em sua pele, representativas da expansão colonial, transmutam a pele do artista em uma extensão do continente africano. Ainda que a violência marque essa ação e aproxime seu corpo da morte, o artista não permite a redução de seu corpo e nem da sua poética a vitimização. Seu corpo suporta a dor, nu, em pé, diante da audiência. Vida e morte são perigosamente aproximados em suas performances, em alusão à própria sobrevivência do negro. O corpo, portanto,
torna-se o destinatário final de uma história tão violenta, e a cicatriz visível se torna uma presença. Em Tierra de Nadie, a função de barreira da pele é comprometida pela violência dos objetos perfurados em seu corpo. As bandeiras encarnam o inimigo externo que ameaça a integridade do corpo e do eu que a pele deveria envolver e manter a salvo. Diante dessas performances, a pele deixa de garantir a integridade do eu, as fronteiras entre dentro e fora são perturbadas e aquilo que em seu interior deveria ser mantido próprio e limpo é exposto à contaminação. Para além de uma contaminação biológica dos tecidos, é a própria dimensão ontológica do sujeito que se contamina também. O corpo negro é expulso da dimensão do espírito pelo poder colonial e passa a ser entendido como puro corpo, como natureza. Fora do domínio da cultura e da razão, resta ao negro ser dominado e explorado pelo outro. Através de sua pele, a experiência dolorosa de Martial reivindica que o corpo negro seja visto e sentido a partir da exposição das condições históricas do passado colonial. Eu encerro a minha apresentação. Muito obrigado. Obrigada, Alain. A gente vai partir agora para o vídeo da Ana Lúcia. Essa comunicação apresenta meu trabalho de conclusão de curso, que foi defendido em dezembro de 2021. Então, eu agradeço, peço a Gol aos Exus, às pombagiras e aos mais velhos. O recorte aqui apresentado, ele é atravessado pela reflexão sobre o epistemicídio, que se relaciona com o lugar em que eu ocupo como pessoa branca também, nesse território nomeado Brasil, com a minha vivência como filha de santo e a nossa luta diária contra a intolerância religiosa, que no Brasil tem a face do racismo religioso. Então, assim, eu trago os artistas para a gira, com seus conceitos, buscando valorizar principalmente a agência deles. Eu busquei discutir nessa pesquisa, ainda que brevemente, ferramentas para a teoria e crítica da arte no que se refere à análise de obras performáticas desenvolvidas por dois artistas brasileiros. Então, como foi dito, o Ayrton Heráclito e Ana Beatriz Almeida. Essas obras possuem elementos rituais que vêm dessas diásporas africanas e se transformam numa matriz afro-brasileira. É importante lembrar que tem sido cada vez mais reconhecidos os trabalhos artísticos rituais que tratam também da ancestralidade negra no nosso país, como é o caso da Castiel Vitorino Brasileiro, Val Souza, Renata Felinto, só para citar alguns nomes. Então, sendo os terreiros espaços culturais que abordam ancestralidades negras e que atravessam poética e materialmente o trabalho artístico do Heráclito e de Almeida, a pesquisa ancorou-se metodologicamente em epistemologia de terreiros. Essa escolha deve-se também ao fato de que o epistemicídio e o racismo religioso são ainda práticas bastante comuns no país da democracia racial, né, o Brasil, e que, ainda que inconscientemente, tem atravessado a leitura de obras desse tipo. O corpo, então, é a matéria viva que documenta histórias, está presente tanto nos ritos religiosos como no meio artístico. Ao entendê-lo como incrusa, eu busco deslocar a crença de que suas manifestações artísticas são um mero resultado da violência colonial, mas uma combinação, que, assim como Mbembe enuncia, é uma ferramenta de potência para a praxis, nas palavras dele, estético-política, que se volta principalmente às ancestralidades africanas. Então, essa face é muito importante na discussão. A Ana Beatriz Almeida é iniciada no Vodun e possui uma passagem breve pelo Candomblé Queto. Tem interesse espiritual, artístico e acadêmico na pesquisa sobre a morte. Pensando em seus trabalhos, Almeida criou o conceito de ciclos rituais, uma forma mais apropriada para nomear suas séries performáticas, já que elas não dissociam a prática artística da espiritual, que é uma característica muito forte do sagrado dos sagrados, né, de matriz afro-brasileira. Esse ciclo ritual em questão chama Sobre o Sacrifício Ritual. Foi o último de um período de 9 anos de rituais de performance. E tem 2 momentos. O primeiro, a iniciação ao mercado, que dá para ser visto aqui à esquerda, em que a artista incorpora uma passista depois de fazer parte por um tempo da Vai Vai. A artista anda pelas ruas do centro das cidades onde é convidada para fazer ação. Ela faz compras, interage com os transeuntes. E aí, no segundo momento, ela leva essa imagem da passista para um rito de divinização ancestral, inspirado na cultura Ewe.
Esse rito consiste em colocar o corpo de um rei morto em uma canoa para atravessar um rio que une a dimensão onde vivem as pessoas vivas e mortas, a fim de que ele adquira poderes sobrenaturais e possa, com isso, proteger a comunidade, tornando-se então um Vodun, um ancestral. É importante dizer que quando ela pega essa imagem da passista, ela está pensando em várias imagens de controle que as mulheres negras têm no Brasil. O Aécio Heráclito, ele é o mais velho, é o Ogã, que é um cargo hierárquico, digamos assim, mais alto no terreiro. Ele é iniciado no Candomblé Jeje. É professor, doutor da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. E no seu trabalho, ele defende um tipo de devir político da arte, sustentado principalmente por epistemes afrodiaspóricas. A prática dos sacudimentos, que intitula a série aqui apresentada, ela é realizada diariamente no Brasil. O sacudimento utiliza ervas quentes e tem como objetivo afastar eguns, que são espíritos apegados à nossa dimensão, trazem toda uma sorte, doença. Justamente pela intensidade do tipo de ritual, levou anos até que Heráclito pudesse realizar essa série, já que ela foi feita em 2 lugares marcantes da história do colonialismo. Primeiro, a Casa da Torre, morada de Garcia Dávila, foi um latifundiário mais rico da Bahia, conhecido pelo seu sadismo, e a Maison des Esclaves, na ilha de Gorée, Senegal. Foi um símbolo de passagem das pessoas negras para a escravização, como uma rachadura no tempo mesmo, né, da objetificação das pessoas. Então, se esse sacudimento ele é uma espécie de expurgo dos eguns, o que o Heráclito queria expurgar? Então, nas palavras dele mesmo, é o próprio colonialismo, com as suas memórias que se reatualizam no cotidiano, que a gente chama de colonialidade. E é por isso que essa prática trabalha sobre o tempo, a memória e a ancestralidade também, por meio da cura, que é uma palavra bastante utilizada pelo Heráclito também. Então, para uma leitura desses trabalhos que considere a espiritualidade, a ancestralidade e essa luta anticolonial, eu encontro com conceitos como a ética exusíaca, levantada por Sidney Nogueira, e o Cruzo, de Luiz Rufino. Pensando em Exu como epistemologia, o Luiz Rufino desenvolve outros conceitos a partir dessas características da divindade, como a malandragem, que é a capacidade de passar por situações adversas com muita inteligência, fluidez, a contradição como algo comum, algo natural da vida, e a mutabilidade também, que tem a ver bastante com a malandragem. E é a partir desse pensamento que o Rufino formula o conceito de cruzo como uma metodologia exusíaca. Então, a cruz ela é a imagem formada pelo local de força de Exu. E ela apresenta encontros de 2 ou mais caminhos diferentes, cada qual com direções específicas. E no seu centro, ela forma um terceiro caminho, que seria o encontro de ambos. O cruzo de saberes significaria, então, o encontro de 2 ou mais formas de pensar, que a priori podem até ser contraditórias. E esse processo também não deve ser visto como um sincretismo ou uma visão exotizada, ainda que o sincretismo tenha sido uma prática de luta. É uma metodologia estratégica. Então, a gente não busca embranquecer esses conhecimentos, pelo contrário. E aí, a ética exusíaca, que é o conceito do babalorixá Sidney Nogueira, é uma série de valores e práticas contracoloniais que são vinculados aos itãs, histórias sagradas do orixá Exu. Eu aproximo, então, o processo dos trabalhos da Ana Beatriz Almeida e Ayrson Heráclito como epistemologia exusíaca, a partir desse Itã. Exu matou um pássaro ontem com a pedra que arremessou só hoje. Claro, Exu. Quando Exu mata um pássaro no passado com a pedra que arremessou no presente, ele está movimentando esse passado. O Itã fala não só da noção iorubá, e até de outras diásporas a gente pode ver isso, do tempo espiralar, que ao invés do tempo linear, né, uma possibilidade de se movimentar o passado, que a gente aprende no pensamento ocidentalizado, que é fixo. Então, quando Heráclito faz o sacudimento das figuras do colonialismo, que estão na forma de um egum, com as suas memórias, que se reatualizam no cotidiano, ele está trabalhando sobre o tempo, a memória e a ancestralidade. O encontro entre as margens do Atlântico, Senegal e Brasil, que são os lugares onde ele faz os sacudimentos, por meio dessas performances rituais da série, também podem ser entendidos como um rasgo no tempo e espaço. E aí, durante a pesquisa, eu pude perceber certas dificuldades dentro de uma visão vinculada à tradição da história da arte para realizar a leitura das séries, essa história da arte mais canônica, né? Então, por exemplo, essa imagem criada por Heráclito para a série Sacudimentos é um desafio, porque não se configura como registro de performance, tampouco é uma foto performance, segundo o próprio artista. Ambas foram capturadas estrategicamente por Heráclito, com a intenção de permitir a visibilidade de uma partícula do que está acontecendo, poética, espiritual e esteticamente naquele espaço.
Assim, remetemos a um conceito vinculado a epistemes de terreiros, que é o dever ritual, tirado por Heráclito mesmo. O Heráclito nomeia essa ferramenta utilizada nos seus trabalhos como regimes de visibilidade, porque em respeito aos segredos e certos preceitos rituais que os candomblés demandam, o que está sendo exibido são cenas estratégicas de um ritual, ou seja, as fotos, os vídeos que o artista vende e expõe não são ritual em si, mas uma parte do que pode ser visto. Parte essa que é recriada e selecionada pelo próprio artista, como podemos ver nesse díptico fotográfico, em que a gente tem cenas no Brasil e em Goré. É possível perceber a recorrência dessa tática também no trabalho de Ana Beatriz Almeida. Nem tudo pode ser visto, mas ainda assim algo é criado e pode ser exposto nos circuitos artísticos e até mesmo vendido, porque a arte é um trabalho. Né? Da mesma forma, ao cunhar o conceito de ciclo ritual, a Almeida demonstra a importância de se atualizar alguns conceitos vinculados a uma tradição teórico-crítica que utilizamos na leitura de obras performáticas do que a gente poderia dizer de sagrados, né? Quando a escolha do artista tem a ver com os sagrados afro-brasileiros, dessa matriz. Então, na série sobre o sacrifício ritual, o artista revisita o imaginário social através da ancestralização da passista. Essa figura que, segundo Lélia Gonzalez, é alvo de um símbolo de endeusamento e é uma das faces da violência simbólica sobre a mulher negra no Brasil, do racismo. Então, o processo de ancestralização é uma honra máxima, a existência de alguém que se encantou, ou seja, morreu. Quando a artista ancestraliza a passista, ela sugere a passagem do trauma colonial, segundo os próprios escritos dela. Então, através desse encantamento, a Almeida também está trabalhando poética e ritualisticamente o tempo por meio da cura. Cabe ressaltar que a cura aqui é uma ferramenta política. Ela não é um fim, é um processo, assim como sugere Mbembe em Crítica da Razão Negra. Pensando na cura como um processo político e não um fim em si, a artista tira uma pedra no passado presente como uma espécie de reinauguração desse passado. Então, ainda que brevemente, durante esse ciclo da pesquisa, eu pude associar o conceito da performatividade diaspórica também, de Genevieve Hyacinthe, e que diz que os trabalhos de arte podem ser entendidos como um grande processo e não em si performance isolada, né? A performatividade, ela atravessa todos os trabalhos do artista. Então, entender esses trabalhos como um grande processo ritual, e é atribuído pelas escolhas dos próprios artistas, seja de lugares, materiais específicos para a realização dos trabalhos, seja pela própria autoconsciência da linhagem epistemológica, em que se ancoram os conceitos imaginados, mesmo durante a reflexão sobre seus processos artísticos. Então, eu acredito que isso se deve ao fato de que os próprios trabalhos rituais aqui apresentados, bem como o discurso dos artistas, possuem uma carga crítica que me direciona esse entendimento, né? Então, o dever ritual, o regime de visibilidade, o ciclo ritual são conceitos que nos aproximam do universo discursivo e artístico de Almeida e Heráclito e possibilitam um tipo de leitura crítica de seus trabalhos bastante coerente às noções de decolonialidade, justamente pelo próprio entendimento de que as artes e a política atravessam uma a outra. Foi possível, então, afirmar que essa discussão tem tomado corpo nos últimos anos e que ela é uma encruza entre saberes compartilhados e imaginados em terreiros, academia, fazeres artísticos de artistas como Ailson Heráclito e Ana Beatriz Almeida. Agradeço a atenção. Obrigada, Ana. Agora a gente vai para o vídeo da Maíra, lembrando que vocês podem fazer comentários, não precisa ser só pergunta, não. No momento em que vocês quiserem aí no chat, tá? Olá, eu me chamo Maíra Freitas, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Artes Visuais, na linha de História, Teoria e Crítica, sou orientada do professor Gilberto Sobrinho e também sou bolsista CAPES, e a minha comunicação aqui no segundo Encontro de Artes Visuais é sobre a produção de uma artista brasileira radicada em Portugal, e eu intitulei esse texto sobre um pequeno recorte da produção dela, que se refere ao último individual, Coração Travesti, Hilda de Paulo e a Poética da Inflexão. Então, eu vou ler e a gente vai ver algumas imagens, que eu acho que talvez fique mais simples. Hilda de Paulo se autolocaliza como, e aqui eu cito, mulher travesti, artista e curadora, princesinha do Cerrado, defensora do transfeminismo decolonial e autora do projeto Arquivo Giz, membro fundadora da Companhia Excessos e da revista Performatos,
e organizadora e diretora da Mostra Performatos. E aqui encerra a citação. O Arquivo Giz ele tem sido um lugar, né, de documentação de diversas pesquisas que a Hilda de Paulo tem feito sobre as transancestralidades em Portugal, principalmente a partir da imagem da Gisberta Salsi, mulher travesti que trabalhava na cultura e entretenimento em Portugal e foi brutalmente assassinada na cidade do Porto. Mas voltando para o coração travesti da Hilda. A artista goiana constrói, na condição de imigrante, diálogos com a história dos feminismos e das transancestralidades em território português. Interessa-nos, nesse estudo, analisar a sua última exposição individual, Coração Travesti, que aconteceu na Cubic Gallery, na cidade do Porto. Elabora, nessa exposição, um exercício de autocuradoria não hegemônica dentro de sua produção artística como um momento de polimento estético e consolidação de pesquisas em curso. E também interessa aqui para a Hilda pensar um pouco ela dentro desse contexto, né, do sistema de arte português, que é produtor e perpetuador de aspectos excludentes da colonialidade de gênero. Então, desses atravessamentos, tanto da dissidência de gênero, quanto da condição de imigrante e de trabalhadora da arte e da cultura. Hilda de Paulo, na exposição Coração Travesti, nos apresenta uma inflexão transfeminista que atualiza e problematiza determinada concepção do universo feminino, atravessada por duas temporalidades, a da subjetividade e a da legibilidade social. Eu vou passar aqui por uma imagem que é uma referência de uma das obras da Hilda, que é o registro de uma obra da artista cisgênera portuguesa Emília Nadal, que é esse objeto intitulado A Esposa Ideal. A Emília Nadal aqui ela está dentro de uma perspectiva feminista de questionar esse lugar familiar imputado à corpa feminina dela enquanto esposa, né? E aí ela produz esse objeto, né, que tem aqui a fotografia, que é uma lata, né, de alimento instantâneo, e que basta você, né, colocar as colheradas ali e que você produz a esposa ideal dentro desse modelo extremamente conservador de família que o salazarismo tinha deixado em Portugal. E aí a Hilda vai, na exposição Coração Travesti, fazer uma releitura dessa obra, que é a amante ideal. Então aqui a gente tem uma reprodução desse objeto com uma fotografia da Hilda. Aqui o ângulo dá para ver o outro lado, né, da lata, da Emília Nadal, qual era o texto. Então aqui a gente tem, né, o alimento liofilizado, preparação instantânea, pronta a usar, só que ao invés de a gente ter a esposa ideal, a gente vai ter a amante ideal. A outra obra que a Hilda colocou nessa exposição, que era uma vitrine, né, um espaço muitíssimo pequeno, um cubículo, onde tinha a lata e os sapatos. Então, aqui nos sapatos a gente tem um objeto também, que a Hilda entende como objeto pintura, que são esses sapatos vermelhos que vão sustentar esses vergalhões, né? Os vergalhões aí fazendo um correlato com a construção civil. E aqui a gente está pensando não a construção de um edifício, mas a construção de um corpo que vai sustentar e contornar uma determinada dimensão do sujeito de subjetividade. E aqui a gente tem as vistas do que foi essa exposição. Então, a gente tem ao lado os sapatos, do outro lado a lata, e um texto que é um pequeno fragmento de um poema da Hilda de Paulo, que é um poema que encerra a peça O que Veio Depois da Esperança, que foi um espetáculo, uma performance, curso, palestra, que a Hilda dirigiu no Teatro Universitário do Porto, e que encerra com esse poema. Então, aqui eu vou ler um fragmento da Solidão da Guerrilheira Travesti Incendiária. Porque, ainda assim, jurei a mim mesma que não vou morrer, porque viver é a minha maior vingança, mesmo sabendo que o amor escolhe, prefere e exclui.
Bom, então eu vinha dizendo, né, que nessa exposição Coração Travesti, que vocês veem aqui uma vista geral, ela faz uma inflexão transfeminista que atualiza e problematiza determinadas questões de alguns feminismos, né? E aí eu digo para vocês, né, diz que a gente tem aqui duas temporalidades, a da subjetividade e a da elegibilidade social. Os sapatos vermelhos de salto são as bases que sustentam vergalhões, um canteiro de obras onde se torna possível construir uma corpa em toda a sua complexidade. A lata de alimento de preparo instantâneo da amante ideal elabora a leitura social e imediatista de corpos dissidentes de gênero. O poema de Hilda de Paulo alinhava as duas imagens tempo com a pergunta sobre como se constrói o amor na vivência travesti. A corpa que o sapato sustém é dada a possibilidade de afeto e construção relacional dentro de sociedades cis-heteronormativas? Hilda de Paulo reverencia os escritos de Camila Souza Vilada em O Parque das Irmãs Magníficas, expondo na vitrine da Galeria Cubículo seu coração travesti. Uma flor da selva, uma flor inchada de veneno, vermelha, as pétalas de carne. E aqui é um fragmento da Camila Souza Vilada. Esta flor de carne exposta indaga as passantes. Se somos ficções encarnadas, se o gênero é construção social, se antes de ser estamos, posso eu também existir? O coração travesti vinga, na dupla acepção da palavra, sobrevive e cobra reparação. Que possamos ouvir a percussão desse coração que vibra, vive, sente, generosamente nos recorda que estamos todas nos construindo no canteiro de obras que é o corpo no mundo. Essa ideia da inflexão transfeminista, eu acho que cabe muito bem à produção da Hilda de Paulo, que, além de construir conhecimentos a partir das artes visuais e construir reflexões e materializar essas reflexões, é uma pesquisadora que está extremamente implicada em pensar as histórias dos feminismos e os seus posicionamentos, né, os seus saberes localizados, porque pensar o feminismo brasileiro e pensar o feminismo português, a gente já tem abismos, né? Então, como é que se pode construir, né, reflexões dentro de um território, enfim, que fomentou grande parte da colonialidade de gênero, né, como o território português, como é que a gente pode pensar inflexões transfeministas em um país onde uma determinada concepção de gênero ainda permanece, né? O modelo nuclear da família burguesa e cis-heteronormativa ainda tem muito mais força do que num país continental como o brasileiro, né? Como o Brasil. Bom, acho que é um pouco isso que eu tinha para dizer agora, mas a gente pode seguir em prosa aí na conversa. Obrigada. Obrigada, Maíra. Eu estou impactada com a fala de vocês. Já tinha confessado isso off, né? Que 3 falas muito potentes e densas, né? Dá para perceber uma pesquisa muito profunda, assim, e eu diria até tão difícil, né? Porque se eu vou olhar, outro dia eu estava pensando, né? Eu sou colonizada, a minha bibliografia é toda francesa, assim, de vez em quando aparece um Oswald de Andrade lá no meio, e mesmo assim, né? Oswald de Andrade é uma referência. E é tão difícil porque não é só uma questão de teórica, né? Mas é algo que está entranhado na vida e no cotidiano da gente. Aí, quando a Ana Lúcia falou do tempo, né, a gente tem também alguns já pensadores desde Nietzsche tentando repensar o tempo, mas não adianta repensar, né? A gente repensa, eu escrevo, não, porque eu estou falando de um tempo não linear, mas depois você vê que você está projetando o seu trabalho, é o tempo linear, assim, né? Você fala, eu sou contra a epifania, porque eu não acredito na epifania, e quando eu vou ver, eu estou tendo uma experiência epifânica com a fotografia, né? Então, essas coisas eu imagino para vocês que vocês têm muito mais intimidade, né, com esse outro pensamento, mas deve ser uma coisa bastante difícil, assim, né, um terreno que já foi aberto, tá sendo, essas vozes dissidentes, elas têm mais espaço, elas têm tido mais espaço, mas,
Então, assim, eu até teria algumas perguntinhas pontuais, mais sobre as performances, mas eu queria que vocês falassem mais, que vocês conversassem, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Não sei se vocês três, entre vocês, algumas coisas, porque as perguntinhas, eu tenho algumas questões aqui. E aí, galera, comentários? Posso falar um pouquinho? Fala, Ana. Então, eu fiquei interessada nas bibliografias, né? Porque Ótimas, aproveitando aí a fala da Hilda, né? Eu me super coloco também nesse papel, né? Nesse lugar, né? E eu acho que às vezes até fica difícil, né? A gente estava comentando isso antes da gravação, até de né, fazer uma interlocução por causa dessa barreira, né? Que muitos de nós temos, e que por esses trabalhos, por essas pesquisas que estão acontecendo através de vocês, a gente está começando, né? Eu, pelo menos, né? Talvez outras pessoas não, mas eu, pelo menos, estou começando a quebrar um pouco, né? Dessa barreira cultural, social, enfim, né? Intelectual, porque é muito ampla, né? E então eu gostaria muito de ter acesso à bibliografia dos três, tá? Porque eu estava, antes do retorno aí, né, eu estava trabalhando no projeto pedagógico, né, eu dou aula para o ensino médio, e nós estávamos criando componentes novos para o curso. E um dos componentes que nós criamos foi corpo, cultura e arte, né, que não existia esse componente. E na hora da gente pensar, né, a bibliografia, como que a gente ia montar isso, ficou aquele vazio, né? E agora? Então, o meu interesse primeiro é dar parabéns para vocês, né? Que eu acho que os trabalhos têm coisas em comum, né? Muito interessantes, questões muito interessantes, mas também como que vocês encontram, né? Como que vocês encontram esse povo? Eu fico, gente, ouvindo vocês assim, né? A Ana de Almeida, eu não conheço, né? Mas é por causa disso que a Hilda já inicialmente colocou para a gente é colonizado, né? Então, eu falo, como que esse povo, né, descobre tudo isso? Porque realmente para mim é tudo novidade, tá? Então, depois, se vocês, fica a dica aí, tá, gente? Se vocês passarem a bibliografia, eu agradeço demais, tá? Para mim vai ser extremamente útil, até para depois dessa pesquisa, para eu trabalhar com os alunos, tá bom? Então, agradeço aí. Oi, Ana, depois a gente pode partilhar, sim, mas acho que tem uma questão, né, que talvez tenha um pouco a ver com a primeira fala do EAV, do Andrés, né, sobre esse processo de pesquisa curatorial, e aí a gente falou um pouco sobre esse lugar, né, das repetições de projetos expositivos que acionam sempre os mesmos artistas, né, e esses determinados vícios, e o processo de pesquisa, ele demanda necessariamente olhar para aquilo que, de repente, não foi o que a gente encontrou nas nossas formações iniciais, né? Então, por exemplo, eu fiz graduação em Portugal, imagina, como é que se fala de colonialidade de gênero? Não tinha, né? Não tinha. E acho que foi justamente dessas ausências que começou a surgir um incômodo, né? E aí, assim, do ponto da minha pesquisa especificamente, eu sou uma mulher cisgênera, eu olho somente para a produção de artistas brasileiras trans, mulheres trans e travestis. E quando eu entro no doutorado em 2019 e eu me dou conta que eu estou, apesar da minha dissidência sexual, eu não sou uma dissidente de gênero, eu pensei, como é que eu faço essa pesquisa sem tomar o lugar de ninguém, usando esse lugar que eu ocupo dentro da academia, fazendo desse lugar um lugar potente para pensar essas produções que muitas vezes ainda estão invisibilizadas, mas como é que eu falo sem tomar o lugar do outro, né? Sem ocupar um espaço que não é meu. E uma das primeiras coisas assim, que eu aprendi, e isso eu devo a Sarah York, uma pedagoga travesti do Rio de Janeiro, que ela me disse,
eu levei essa questão para ela, eu estava muito angustiada, eu estava querendo mudar o projeto de pesquisa em função do lugar de fala. E o que ela me disse foi, você precisa ler travestis. Você precisa ler, né? Então, acho que é um pouco isso, assim, né? Como é que a gente acessa? Se nos nossos programas de pós não existem autoras mulheres negras, autores negros, autores indígenas, autoras travestis, a gente tem que ir atrás dessas pessoas, né? Então, esse é um processo realmente de encontrar, e essas pessoas não estão tão invisibilizadas assim, né? Mas é um processo de pesquisa continuado, né? Para que a gente possa se aproximar, de fato, das questões e fazer escolhas. Então, por exemplo, dentro da minha perspectiva bibliográfica feminista, eu não uso algumas autoras que trazem conceitos que seriam, sim, úteis para a minha pesquisa, enquanto instrumentos, mas eu não trago porque elas têm posicionamentos transfóbicos. Eu não vou visibilizar e usar essas ferramentas dentro de uma pesquisa onde eu vou estar violentando, né? Então, acho que é muito sobre isso, assim, né? Sobre a gente se autolocalizar e abrir, né? E abrir uma capacidade de escuta mesmo, né? Mas, enfim, aí a gente troca as referências aí, que eu acho que precisa chegar, né? Principalmente na educação básica. Obrigada. No meu caso, eu te convidaria para visitar algum terreiro. Você vê se encontra algum de confiança, porque é a minha principal bibliografia. Não tem problema, não tem Mas problema. Tem algumas pessoas da área da pedagogia escrevendo sobre essas visões e tudo mais. Eu posso te passar também depois, quando eu falei em bibliografia, o termo ele se amplia justamente para essas referências, né? A gente fala bibliografia, mas dependendo, né, do caso, né, referências, autores. E mesmo referências, né? desculpa te interromper, mas as referências visuais, né? Visuais. Porque, na verdade, a Hilda eu conheço porque eu já sigo a Maíra no Instagram, mas os outros artistas eu não conhecia. Nem o Carlos Martiel, nem as artistas que você citou ontem, até a gente teve fala da Raquel, não, eu não lembro, da Gabriela, que ela falou sobre Sônia, eu não lembro o sobrenome, que é uma artista negra com um trabalho maravilhoso. E eu até perguntei para ela, então você conhece outras? Porque eu queria ver mais. Eu quero ver mais, eu quero conhecer mais, porque quando você começa a conhecer esses artistas, você fala, puto trabalho, gente, é muito bom, a gente quer ver, né? A gente quer... E o fato de vocês virem a sistematizar essas pesquisas também é muito importante, né? Para realmente a gente conseguir acessar pelo texto de vocês esses lugares e ir atrás, né? Então, é importantíssimo. E as referências visuais tem até um exercício, né, que você pode fazer com os alunos sem mostrar, né, as imagens e fazer um levantamento, né? Fazer um levantamento sem uma pré-leitura ou passar para eles para entender o que eles estão o que eles trazem, né, de repertório também. Então, isso é muito legal. Referência visual, autores, enfim, tudo que vocês acham que seria interessante, né, para essa discussão, eu né, acho que todo mundo aqui se enriqueceria muito, tá? Mas eu acho que passa um pouco também de frequentar exposições com esse olhar atento, porque se a gente vai na Bienal e vai colar na Lígia Clark, que vai colar na Lígia Pape, e passa pela Dayara Tucano sem notar ela, entende? Mas, assim, MASP, por exemplo, tem o Afroatlântica de 2017, todo mundo estava lá, todo mundo, né? Então, assim, acho que é um pouco a gente, Projeto Afro, Museu Afro, tem aparelhos que se dedicam, MAN de São Paulo, né, que tem tido exposições sistemáticas com artistas indígenas, então acho que tem um pouco a ver também com o olhar, né, quando a gente vai para uma exposição como uma Bienal de São Paulo, que tem de tudo, o que é que a gente vai dar atenção, porque a gente sabe que não é para ver tudo, né? Acho que passa um pouco por esse lugar, assim, de treinar o olhar para aquilo que talvez não seja o hegemônico. E os catálogos estão ali, né? Inclusive o MASP, né, foi uma luta, né, Nalu? O MASP reeditou, né, o catálogo do Afroatlânticas,
que é um material, assim, imprescindível para discussões antirracistas, ponto. Entende? É a construção de um conjunto de imagens que a gente precisa olhar se a gente está implicado realmente em práticas antirracistas nas nossas vivências, né? Nesse sentido, eu acho que tem havido uma mudança, né, nessas curadorias. Acho que a exposição da Carolina Maria de Jesus também é muito legal, como essas exposições também estão se tornando muito transdisciplinares, né? Eu não sei quem está estudando o campo mesmo de ação, de atuação de curadoras, curadores, eu imagino que já tenha uma leitura, né, de como tem, pelo menos no território nacional, assim, ainda que seja muito recente e fruto de muita luta, eu, nos últimos anos, tenho sentido muita diferença, assim, como um olhar de fruidora mesmo, nem de investigadora, ou enfim. E até em exposições que eu trabalhei, né, como arte educadora, que eu já conheci algumas das figuras aqui que foram apresentadas ou mencionadas. Então, e aí eu vou aproveitar que eu estou... desculpa, fala, Maíra. Não, eu só queria comentar da exposição da Carolina, que eu fiz a coordenação educativa na itinerância de São Caetano, e foram 4 meses muito intensos, assim, né, dentro da exposição, e aí você puxa essa questão da curadoria, é isso, né, por exemplo, dentro da Unicamp, dentro do nosso programa de pós-graduação em artes visuais, tem um professor chamado Gilberto Alexandre Sobrinho, que está extremamente implicado em pesquisas sobre afroperspectivismo, e que as disciplinas dele são sempre esvaziadas. Acho que isso também revela muito. E quando a gente pensa, por exemplo, isso eu aprendi com o Gilberto, diálogos ausentes do teocultural, afroatlânticas, e aí chegar agora na Carolina Maria de Jesus, né, que a gente tem ali a Raquel Barreto, o Hélio Menezes e a Luciara Ribeiro na curadoria, que são 3 curadores pretos. A próxima Bienal, né, a próxima Bienal tem uma curadoria preta. E aí as reações todas que já surgiram, os incômodos todos, né, ai, vocês não vão falar de arte, vocês estão falando de outra coisa, né? Então, todas essas críticas também extremamente atravessadas por racismo, né? Mas essas curadorias, elas têm um legado histórico de muita luta do movimento social negro, de chegar numa exposição e falar, chegar, por exemplo, no tal cultural e falar, vocês estão com um espetáculo fazendo blackface em 2015, vocês estão malucos? E colocar para a instituição a necessidade de reparação, né? Então, isso assim, o movimento social e o campo das artes está completamente atrelado. E quando a gente chega numa exposição como a Carolina Maria de Jesus, né, que parte de uma autora negra extremamente traduzida, mas ainda assim invisibilizada, né? Poxa, Carolina foi ser lida porque a Unicamp colocou como leitura obrigatória, ninguém antes lia Carolina na educação básica, a gente ficava na Clarice e não lia Carolina. Por que não lia Carolina? Por que lia Guimarães e não lia Carolina? Na mesma época, produzindo e questionando certas estruturas da literatura, né? Os cernes acabam sendo os mesmos, apesar das temáticas completamente várias. E quando a gente chega numa curadoria como essa, que eu entendo que são práticas de fato quilombistas dentro das artes visuais, a gente está tendo esse tipo de articulação, e que é muita articulação política para, na minha tese, eu trabalho o conceito de aparição, para fazer esses corpos e essas epistemes aparecerem, né, ocuparem espaço. E hoje a gente tem espaço, né? As últimas grandes exposições que aconteceram em São Paulo, você não encontra mais uma curadoria sem um artista negro, uma coletiva. Isso é imperdoável, né? Então, desculpa, eu te cortei. Ai, quase caí. Eu te cortei, mas eu queria fazer esse comentário, assim, porque realmente acho que é uma articulação entre política e lugares de poder dentro do sistema da arte, que é esse lugar do curador, né? Que a gente pode questionar também, né? Mas que a gente pode encontrar práticas outras também, né? De realmente curadores que trazem artistas, que dão obras comissionadas para artistas novos e não para aqueles que já têm dinheiro. Isso tudo vai mexendo as estruturas de um determinado modus operandi, né, do sistema de arte. E como você falou, gerando muitos incômodos, né? Vou ver se o Alan quer falar alguma coisa. Aliás, Alan ou Alan? É Alan. Essa pesquisa que eu apresentei, na verdade, ela é um esforço que eu tenho feito de
de expandir realmente as minhas referências visuais. O meu doutorado, na verdade, ele é só sobre arte brasileira, com alguns nomes, assim, consagrados já. E quando eu tenho a oportunidade, eu gosto de refletir sobre algumas questões que eu trago nessa pesquisa, como, por exemplo, a questão decolonial, para pensar uma produção mais atual e também expandir para além do Brasil, para a América Latina. Eu já conhecia o Carlos Martiel pelas redes sociais, eu já acompanhava ele há um tempo, e achei que fosse uma oportunidade interessante também para pensar algumas questões ligadas à decolonialidade, à raça, enfim. Mila, você ia falar? Você ia fazer alguma questão? Eu ia perguntar para o pessoal que apresentou, né, nas comunicações, vocês estão trabalhando com artistas vivas e vivos, né? E claro que tem um olhar mesmo, né, da pesquisadora, do pesquisador para sujeitos e para obras, né, mais do que vocês estão falando de artistas que estão implicados nas obras, né, mas sobretudo dessas produções. Mas eu fiquei um pouco mais com esse desejo de saber se vocês estão trabalhando também com relatos, com metodologicamente assim, buscando, né, essa voz mesmo das figuras que materializam essas produções. Posso responder pela minha? Na verdade, todos os que eu pesquiso no meu doutorado mesmo já morreram. No Carlos, eu pesquiso anos 60 e 70, então ou estão bem velhinhos ou já morreram. Mas no Carlos Martiel eu tive a oportunidade de ter acesso a várias entrevistas que ele deu, várias reportagens que já foram feitas sobre ele. Ele também disponibilizava isso, né, no portfólio dele, no site dele. Então foi uma parte importante também para entender se fazia sentido o que eu estava falando, né, a leitura que eu estava fazendo, se tinha sentido mesmo com a proposta dele, com a intenção dele, com a construção da poética dele. E é uma experiência muito interessante e foi muito... Acho que foi a primeira vez que eu trabalhei com artista vivo, foi bem legal. Quem vai falar agora? Acho que a Maíra tem contato com a Hilda, né? No caso dos artistas que eu... Até bizarro, né? Usar essa palavra. Estou pesquisando tal pessoa, que é uma pessoa. Mas, nesse caso, acabei de ingressar no mestrado, então eu não tive tempo de tentar encontrar com essas pessoas, não sei como que isso se daria, quero me organizar para isso, mas a principal fonte de informação que eu tenho para falar dos artistas são as falas deles mesmos. Então, acho que isso é muito importante também. Ô, Ana, quem que é sua orientadora? É a Fátima, Maria de Fátima Moretti. Ah, tá. Fiquei curiosa para saber. Então, na pesquisa especificamente do doutorado, a produção da Hilda não está diretamente, porque eu trabalho só com artistas brasileiras racializadas, né? A Hilda é uma mulher travesti branca, imigrante, mas eu e a Hilda, nós temos muitas... Essa é a Nina, ela participa de tudo. Nós temos muitas colaborações, somos amigas pessoais, a gente troca muito sempre, e
eu tenho escrito também algumas coisas sobre a produção dela, né, nesse lugar um pouco de construção de fluido na crítica, e um pouco também nesse movimento do Alan, né, de querer expandir para outras referências, porque eu acho que a gente ganha muito, assim, né, de pensar outras artistas para além do nosso escopo inicial, né, de obras. Mas, assim, com relação às obras que eu estou, de fato, trabalhando na pesquisa, eu não fui para a coleta de entrevistas, não fiz esse movimento, até porque tem algumas implicações, né, de precisar enfim, Plataforma Brasil, né, as burocracias todas que isso envolve, e justamente por serem artistas vivas. E aqui eu acho que tem um comentário, talvez, que faça sentido fazer. A Renata Felinto, uma artista e pesquisadora e professora da Universidade do Cariri, ela diz uma coisa que eu acho que é uma observação importantíssima, assim, que quando a gente fala de artistas afro-brasileiros, nunca é só artista. É pesquisadora, é professora, é funcionário público, sempre está nesse lugar multifacetado, né, que eu acho que a gente pode pensar isso de várias formas, pela precarização, mas também, enfim, acho que há um fazer afro-brasileiro que passa por esse lugar, né? Então, essas pessoas, elas também estão produzindo, né? Por exemplo, o Castiel Vitorino brasileiro, que está na minha pesquisa, escreve, né? Tem livros publicados, a gente encontra muito material. Então, também, assim, achei que não fazia exatamente sentido ir buscar as minhas respostas exatamente para as minhas perguntas, né? Mas sim tentar costurar isso a partir de uma profusão de materiais que já existem, e nisso a pandemia também fez com que a divulgação, né, a disseminação desses conteúdos, né, poder fazer um curso com o artista que você está pesquisando, online, que está do outro lado do país, isso tudo também possibilitou uma troca grande, assim. Então, acho que é um pouco... É o desafio também, né, que se dá, a gente está pesquisando uma artista que está produzindo, que continuamente, que está pensando, e que você precisa estar o tempo todo atualizando, né? Mas tem muito material. Eu queria aproveitar que eu estou com a fala, que eu queria fazer uma pergunta para o Alan. Alan, eu fiquei pensando muito, até uma aproximação com a pesquisa da Ana Lu, eu fico pensando muito nessa questão da autonomia das imagens, né? Da autonomia do artista que constrói imagens. E, por exemplo, no caso do Ayrson, né? O Ayrson Heráclito é uma pessoa que vai construir essas imagens a partir de outro lugar. Chega, faz um enfrentamento com esses espaços, né, especificamente nos sacudimentos, faz um enfrentamento com essas edificações, mas a ação, ela parte de outro lugar. E no caso do Machiel, ele vai sempre acionar esse lugar de imagens brutais, né, de imagens de violência. E eu tenho um pouco de preocupação, assim, de imaginar como é que isso, de alguma maneira, pode fomentar, por exemplo, um racismo recreativo, sabe? Olha ali, o artista, né, o corpo negro sangrando de novo, né? Então, eu fico pensando sempre nesse lugar, assim, de como é que você vê, ainda mais um artista que trabalha com a carne, né, com a própria carne, em que nível que a gente pode pensar uma emancipação mesmo, né? Gestos, assim, de recusa, entende? Até que ponto essas imagens elas não podem acabar funcionando como uma reafirmação, né, das violências coloniais, enfim. Não sei se é uma coisa que sempre me vem quando eu penso na produção do Machiel. Eu queria te ouvir sobre isso. Eu acredito que não haja esse controle. Acho que esse controle realmente não é possível. E pode ser que aconteça mesmo essas apropriações, justamente porque são imagens que beiram o extremo. Né? Elas são imagens que estão lidando estruturalmente com uma noção de fronteira, né? Uma fronteira do que eu consigo ver, do que eu não consigo ver, do que eu aguento, do que eu suporto, do que eu não suporto, e não é todo mundo que talvez tenha essa facilidade de entender, de compreender em que lugar que essa pessoa quer, que esse artista quer colocar
essa ação, essa performance, essa imagem. E eu acho que é muito importante que enfim, haja um trabalho educativo sobre isso. Enfim, eu trabalho com outros casos. Na verdade, todos os casos que eu estudo são casos extremos, que eu trabalho com a ideia de arte abjeta. Então, desde das discussões teóricas nos anos 80, 90, isso sempre surgiu, né? Em que medida que essas imagens não podem reafirmar de novo esse horror que elas estão tentando condenar. E isso é o perigo de se produzir imagens. Não tem como contornar isso. É uma questão política, né? De como você vai fazer uso, como você vai ler elas. Quer complementar, Maíra? Eu ia até dizer isso, né, que sobre a body art, que foi a primeira, essa coisa que tem muitos artistas aí que não tem essa conotação, né, da racialidade, que também trabalham nesse eixo né, das performances em que, sei lá, se pendura em ganchos, essas coisas todas que tem sempre essa ambiguidade, né? Então já um pouco faz parte desse núcleo que ele acaba, assim, se acaba colocando dentro desse lugarzinho, né? Dá para associar com o body art. Eu acho que tem essa ambiguidade mesmo, né? Essas ações violentas. Só que nele, claro, tem a outra questão, né? Pavel, você levantou a mão, depois a mãozinha sumiu aqui para mim. Não sei se você ainda quer falar. Oi, tá muito longe sua fala. Foi a bebezinha que levantou a mãozinha e viu você, Pavel. Que ela dormiu e vai ser complexo. Mas eu não consegui acompanhar na totalidade, mas escutando a Alan falar sobre o caso de Carlos Mastiel, que é um artista cubano, que na actualidad ya un tiempo significativo él mora fora de Cuba. É interessante pensar essa questão da racialidade, da questão colonial com respeito a culturas afrodescendentes, a partir também do pensamento de como isso varia a depender do contexto. E quando você pensa, por exemplo, no trabalho de Carlos Martiel, que eu conheço mais o trabalho dele quando morava dentro de Cuba, ele tem uma variação bem interessante de ser estudada também, com respeito a que o trabalho dele no início falava um pouco mais sobre essa relação do contexto cubano e determinados silenciamentos em relação à questão racial, à questão do negro. Porque si bien continúa siendo una sociedad con marcado acento racista en determinados contextos, la Revolución Cubana trouxe un proceso emancipatorio, un proceso de oportunidad para, vamos a falar, para a sociedade toda. Mas ainda assim, a própria história, a história de Cuba, a história dos processos coloniais em Cuba, eles têm sofrido contínuos processos de silenciamento, assim, não só antes do processo revolucionário, sino ainda durante o processo revolucionário. Mas é bem interessante, assim, como o trabalho de Martel, eles têm se tornado bem diferente a partir, eu acho, desse contato com essas problemáticas em contexto internacional. Dígase en los Estados Unidos, dígase en Latinoamérica, que también traen por consecuencia algunas otras problemáticas. Yo lembro una discusión con otros artistas que trabajan con performance
a raíz da apresentação de Mathieu, por exemplo, aqui no Brasil, e a problemática da sua performance, que poderia estar um pouco desligado da pesquisa profunda com relação a esse corpo negro brasileiro, que guarda certa distância com a problemática da racialidade e a relação afrodescendente no contexto cubano. Mas era um pouco isso, era um pouco tentar pensar também como essas problemáticas elas se dão com matizes diferentes, dependendo do contexto. E acho que na disciplina, não lembro se foi na disciplina, eu citei uma fala do disco Amarelo, não vou lembrar agora, o músico brasileiro. Bom, ele falava, tipo, ele estava num evento lá no Cabo Verde e ele falava um pouco sobre a questão e as problemáticas e a questão da racialidade e os problemas que ainda o pensamento colonial tem no contexto brasileiro. E lá as pessoas falavam para ele um pouco: olha, cara, nós tipo, entendemos a questão no contexto brasileiro, mas para nós a história de emancipação, a história própria cultural é muito maior que toda essa questão, todo esse tempo de colonialidade e de exploração colonial, com as questões afro e afrodescendentes. E não sei se estou divagando um pouco, mas eu acho que é interessante pensar também como isso acontece nos diversos contextos. Pavel, não é o Emicida? É o Emicida, exato. E uma problemática, desculpa, deixa eu ver se eu consigo colocar meu microfone. E uma das problemáticas que eu apontava na disciplina, acho que foi na disciplina Fátima, que a gente tem que olhar com muito cuidado, é a questão de, se bem agora a Bienal de São Paulo tem uma curadoria negra, que acho que isso é muito importante, como essas questões de as exposições sobre afro-brasileiros, afrodescendentes, elas vêm sendo colocadas maioritariamente por as mesmas pessoas que dominam a cena e o circuito da arte dentro do Brasil. Então, ontem mesmo eu estava na casa de um colecionador, eu olhava para cima e na sala onde eu estava só tinha artistas brasileiros que estão na moda, negros brasileiros, só que os caras são bolsonaristas. E você fica pensando assim, esses caras comprando arte de artistas negros brasileiros com um pensamento totalmente divergente assim, da proposta desses artistas. E eu lembrava a conversa que a gente teve, alguma dessas disciplinas, de tomar cuidado de como, por exemplo, o mercado está colocando um tipo de arte produzido por negros, pero que ele deixa ao mesmo tempo de falar das questões e da profundidade que precisa ser falada e colocada nessa produção com respeito a todas as problemáticas racistas, coloniais e de ocupação e imaginação do pensamento negro, de a inteligência negra, de a cultura negra em si mesmo. E eu acho que é uma questão para ser olhada com muito cuidado, porque tem artistas, por exemplo, que eu acompanhava, que gostava do seu trabalho, mas hoje só fazem pinturas, retratos, e de repente o mercado está ocupando muito esse espaço dentro
da produção desses artistas, assim. E é uma questão que precisa de muita atenção, porque de nada sirve, tipo, estar passando por um momento significativo na presença desses artistas em contexto, principalmente de São Paulo, mas se é uma questão de moda, é muito perigoso, porque essas obras vão aparecer na história da arte brasileira, num momento da história da arte brasileira, mas vão ser obras meio vazias, assim, de conteúdo, de relevância e de mudanças dentro do contexto. Eu acho, tipo, eu tenho muita esperança com essa, por exemplo, essa curadoria da Bienal, a partir de agentes, tipo, curadores negros, y, y ver como que todo ese pensamiento, como que toda esa producción y toda esa discusión, ela puede ser tratada de un olhar diferente, porque no tem mudado muito, a estrutura mesmo não tem mudado nesse sentido. As mesmas estruturas são quienes estão colocando esses artistas e a gente sofreu a experiência, por exemplo, de Yandel Asbel, era assim, não? O nome do artista indígena, que o valor dessas obras se triplicaram, quadruplicaram, entraram no Pompidou na França, mas o cara não está com nós agora mesmo. E, e, tipo, qual é a relevância da presença de um artista como indígena como ele? Chegar ao Pompidou ou ter uma presença significativa que possa perdurar no tempo? E não uma relação de valor de mercado, que eu acho que pode ser muito perigoso. Era um pouco isso, desculpem aí minha fala errática, mas eu estou no meio da rua tentando acompanhar. Pavel, é sobre isso, porque quando a gente pensa na questão do tokenismo, né? Quem é que é colocado e chamado muitas vezes para preencher uma determinada lacuna, mas não necessariamente enquanto um lugar político de fato. E eu acho que outra coisa que a gente precisa pensar, né, principalmente quem tem práticas artísticas, é pensar sempre acervo, né? Quem é que detém os direitos, né, das obras de determinados artistas? O que é que vão fazer, né? Qual é a imagem que se constrói desses artistas quando encantam, né? Porque isso tem a ver com poder, tem a ver com monetarização, em quais instituições ou em quais galerias, né? Essas alianças, elas são muito delicadas, né? Porque é muito fácil você tornar a produção de alguém uma outra coisa só porque você detém o direito de uma obra, que você pagou por ela, né? Então, e é um jogo complexo, né? Porque as pessoas precisam pagar boleto, elas vendem para quem quer comprar, mas onde é que a gente chega com isso também, né? É um sistema complicado. Oi, alguém mais quer comentar a fala do Pavel? Lúcia ou Alan, desculpa. Alan, eu falei uma das principais... Desculpa. Uma das coisas que me chamou muito a atenção também para pensar com esses artistas que a escolha deles é trabalhar com o sagrado afro-brasileiro, porque existe muito essa noção também de que arte o que é arte afro-brasileira, né? É um artista que está fadado a falar de orixá para ser exótico e vender. Não que ele queira vender, né? Mas que esse mercado branco quer. Então, quando eu fui na Bienal para ver a parte do Verger, tinha algumas obras, algumas fotografias que não deveriam estar sendo expostas para um público geral, assim, sendo sincera como pessoa das comunidades de terreiro. A questão não é ele fotografou ou não, a foto já existe, tá aí. A questão é que a gente tem uma Bienal trazendo um monte de artista que tá denunciando racismo, genocídio, e aí tem algumas obras com ritos de sangue, com
cabeças de animais, que é justamente o palco para as pessoas falarem como essa religião é do capeta. Entende? Estou sendo assim, na minha frase, muito direta, porque é isso. E aí, na entrada, era uma sala como fosse fechadinha, assim. Não sei se vocês viram, que tinha tanta coisa, eu mesma só fui direto lá para ver isso, o que estava acontecendo, né? E na frente tinha um vídeo de um artista que se chama Zósimo Bulbul, que é um vídeo muito importante também na história da arte, pensando na figura de artistas negros também. Então, o que significa, né? Ter isso cobrindo a área do Verger. Isso me fez pensar muito também, porque a Bienal, ela tem muita... As pessoas escolhem, né, o que vai aparecer lá. Não estou falando que a culpa é do curador, a culpa é de não sei quem. A gente tem vários jogos de poder acontecendo nessa instituição que é a Bienal, né? Uma instituição com muita perna, muito tempo. Então, isso é algo que incomodou muito também, porque é bem essa discussão. Ok, esses trabalhos estão aí, mas o quão a sério eles estão sendo levados? Eu vejo que tem esse campo, né, de tensões mesmo. É uma rede, é uma teia em atrito. Então, claro, tem várias frentes, bem poliédrica a coisa, né? Tem um lado, uma performance da branquitude para mostrar que atende a uma agenda, que é uma performance institucional, ao mesmo tempo que tem também oportunistas, tem essas pessoas ricas que estão, tem essa questão da subsistência que a Maíra levantou, tem a questão de também trazer discussões para as próprias artistas racializadas, como a Maíra mesmo colocou aqui em questão, o Carlos, né, e o Pavelli já trouxe uma perspectiva de Cuba, então é um processo, né? Não tá, acho que a gente está num momento que mais essas cisões, essas fissuras estão aparecendo e é muito importante. Então, quando a Lilia Schwartz, né, que são as mesmas pessoas falando, mas que também são pessoas que têm feito pontes, redes, ajudado nessa tessitura, né? Não ajudado não é uma boa palavra, né? Mas de certa forma usando desses lugares de poder e dando um passo para trás quando a Lilian resolve fazer a crítica do clipe da Beyoncé. E a gente está nesse momento muito difícil mesmo, né? E acho que vocês que estão aqui hoje fazem parte, né? Como agentes mesmo dessa construção, dessa discussão. E não vai acabar tão cedo. Espero que não, inclusive, e que a gente logre, né, mais sucesso, mais profundidade também no firmamento, né, dessas figuras, na emergência de artistas novos, né, como tem o Projeto Afro, então, por aí. Tentando trazer uma fala meio assim conclusiva, né, nesse momento final. Essa é a lógica do mercado, né? O sistema é isso, gente. O sistema quer devorar e quer pôr na caixinha, né? E, então, assim, isso não invalida os movimentos isso está em pauta, né? E afirmar e construir também novos espaços. E é difícil também ficar longe do mercado, a gente sabe disso, né? A gente precisa sobreviver e todos, né, que estão envolvidos nessa rede. Mas é isso, gente. A gente tem 5 minutinhos ainda. Se alguém quiser se colocar. Quero agradecer muito a fala de vocês. Foi uma mesa muito linda e com trabalhos muito fortes e que a gente vê muito... sério não é uma palavra, né? Mas que tem uma profundidade afetiva também muito grande. Isso eu senti bem forte em mim bater, assim, sabe? Essa coisa de que vem com uma potência, não só os trabalhos dos artistas, mas as reflexões de vocês.
E eu acho que às vezes é por aí mesmo, é pela emoção, né? Pelo o afeto naquele outro sentido que não é só uma emoção irracional, mas é essa coisa de passar pela pele, né? A pele como essa coisa porosa que absorve toques físicos e também outros toques, né? Queria agradecer a todos vocês. Se ninguém mais quiser falar, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Muito bom ter esse projeto de pesquisa por aqui, muito. Muito bom. Eu só queria comentar que eu amei essa introdução da pele, agora que você falou em pele. Que eu porque eu meio que dou uma estudada na pele, né? Então, quando eu comecei a ver o vídeo do Alan, eu falei, eba, interfaces, mas pensando a pele como essa superfície porosa, né? E ela é porosa para muitas coisas, assim, né? Para coisas boas, para coisas más, para coisas violentas, que a gente sente com o corpo todo, e a pele não é só a barreira, né? É esse lugar que absorve muitas coisas. Bom, gente, então eu vou finalizar agradecendo a presença de todos vocês, lembrando que esta fala estará disponível no nosso canal do YouTube, a gente quer que ela circule bastante, então vocês assistam, compartilhem, e amanhã, hoje a gente tem uma mesa ainda, que é a mesa 4, intitulada, deixa eu ver aqui, Entre Redes e Ruas, Resistências Contemporâneas. Amanhã às 10 horas, amanhã é o nosso último dia, às 10 horas, a gente tem a mesa 5, intitulada Produções Dissidentes, Fricções Poético-Políticas no Sul Global. Às 14 horas, o encerramento com a professora doutora Luiz Vaz, a fala dela é intitulada Memórias de Esquecimento, Trajetória. A gente está chegando no fim do nosso encontro de artes visuais de 2022, esperando que esse espaço cresça e se fortaleça para todos, tá? Que é um espaço nosso para a gente poder falar, para a gente poder conhecer, né, as pesquisas dos colegas, tá bom? Um abraço a todos. Até mais. Outro pessoal, até. Tchau, tchau. Obrigada, até mais. Obrigada, tchau. gente. Bom, gente. Então a gente se vê daqui a pouco. Eu tenho que abrir tudo aqui. Tem que lembrar de interromper a gravação. Ai, desculpa, eu nunca lembro. Ah, é você, Mila. Não, sou eu que estou gravando. Sou eu. Você... Sou eu acho. Vou parar a gravação. Maíra, obrigada, tá?